A paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesta meditação acompanhando as viagens de Paulo anunciando o Evangelho de Cristo. Vamos observar que passamos pela primeira viagem missionária entre o ano 46 e 48. Depois chegamos aqui ao final do Concílio de Jerusalém, encerrado aqui no capítulo 15, e vamos ver o finzinho do capítulo 15 para ver o que acontece. O tema de hoje será plano humano, Deus soberano. Diz o finzinho do capítulo 15, a partir do verso 36, que algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Veja que coisa interessante, né? Todo lugar onde está aí a mão do ser humano, a gente percebe que há problema, há erro, há pecado, há engano. Então, na igreja primitiva, não era diferente. Paulo e Barnabé não se entenderam porque Marcos tinha desistido da viagem anteriormente. Agora, Barnabé queria levá-lo até por ser aí mais próximo dele, enquanto que Paulo não aceitou, e assim ele convida Silas e acaba iniciando o que nós chamamos de a segunda viagem missionária de Paulo, que tem início no ano 49, que vai até o ano 52. E o que acontece? Paulo volta para as mesmas cidades inicialmente, por onde ele tinha passado, e daí ele vai prosseguir ampliando a pregação do Evangelho de Cristo. Eles chegam a Derbe, depois a Listra. Você se lembra, são cidades lá da Licaônia. E lá vão encontrar um discípulo chamado Timóteo. A mãe de Timóteo era uma judia convertida e o pai dele era grego. Os irmãos de Listra e Icônio, que são das cidades próximas, davam bons testemunhos dele. Então, Paulo, querendo levá-lo na sua viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. É claro, Paulo está fazendo isso em função da sua estratégia de pregação do Evangelho, porque Timóteo vai estar entre judeus. Portanto, ele é circuncidado. E assim, nas cidades por onde eles passavam, eles transmitiam as decisões feitas lá no Concílio de Jerusalém, que havia sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros, para que fossem obedecidas. Veja que a igreja ela tem uma unidade, e ela, vamos dizer, leva em consideração o consenso da liderança. Uma igreja submissa, conforme a vontade de Deus. E assim as igrejas vão crescendo e se fortalecendo na fé a cada dia. Veja só que coisa interessante, surpreendente. A gente vê na sequência aqui de Atos 16. Paulo e os seus companheiros viajaram pela Frígia e pela Galácia e foram, atenção, impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Você já imaginou uma coisa dessa? O Espírito de Jesus impedindo alguém de pregar o Evangelho? Foi o que aconteceu. Assim eles foram para Troade e quando Paulo dormiu à noite, ele teve um sonho, uma visão, na qual um homem da Macedônia aparecia e dizia: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo teve essa visão, então se preparou para ir para a Macedônia.
entendendo que Deus lhes tinha chamado para pregar ali o Evangelho. E assim eles vão para lá. Veja que, na verdade, Paulo tinha a intenção de pregar o Evangelho no lugar e Deus o dirigiu em outra direção. Plano humano, Deus soberano. Deus sabe muito bem o que faz, e assim ele chega na região da Macedônia. Eles viajam, diz o texto, saindo de Troade, e Lucas é bem detalhista. Começa a falar aqui que eles foram para a Samotrácia. Aliás, ele diz, navegamos para a Samotrácia. Ele está presente nessa viagem. Depois para Neópolis, depois foram para Filipos, que é uma colônia romana, uma cidade importante, e ali eles vão para um lugar de oração, à beira do rio, onde encontraram ali algumas mulheres, porque a cidade não tinha ali uma sinagoga. Poucos judeus viviam naquela região, e lá estava uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela foi a primeira pessoa em terras europeias a ouvir o Evangelho de Cristo e receber a sua mensagem. Deus começa a agir em terras gregas inicialmente, aí pela Macedônia, e ela foi batizada com todo mundo de sua casa e convidou a Paulo que eles ficassem na casa dela. E assim nasce a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia, ali, na cidade de Filipos. Pois é, a gente fica pensando, né? Tudo o que Deus faz parece que vai dar certo. Mas será que dá certo do nosso ponto de vista? Imagine só, Paulo estava pensando em ir para uma certa região, para a Ásia, e o Espírito de Deus impede. Depois o conduz para ir para Macedônia. Então a gente imagina que chegando lá, tudo vai dar certo. Mas veja só, não é bem assim que as coisas acontecem. Quando eles estavam indo para o lugar de oração, uma escrava que tinha um espírito capaz de fazer adivinhação começa a gritar bem alto. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. E a coisa complicou, porque a moça fazia adivinhação e ela era escrava, e os seus senhores ficaram indignados com isso. E levaram ali Paulo perante os magistrados da cidade com a seguinte acusação. Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Assim, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você imagina só como poderia estar a mente de Paulo, depois de tanta coisa confusa. Surge um demônio, por causa disso eles acabam aí apanhando e agora estão na prisão. E apesar disso tudo, cheios de fé e tranquilidade e esperança, Paulo e Silas na cadeia, na prisão, por volta da meia-noite, estão orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos estão surpresos vendo o que está acontecendo e de repente houve um terremoto tão forte que abalou ali os alicerces da prisão, e as portas se abriram e as correntes dos presos se soltaram. O carcereiro apavorado viu isso e você sabe, a coisa é complicada. O carcereiro é responsável pelos presos que ali estão. Então, ele sabe que toda a sua estabilidade como bom empregado de um sistema romano de prisão, agora tudo isso vai por água abaixo. Ele pode responder com a sua vida. E apavorado, ele desembanha a espada para se matar. É impressionante, né? Como os planos podem ser humanos, mas a ação acontece por meio do poder do Deus soberano. Não sei como, nem me pergunte se foi algum barulhinho, se alguma coisa brilhou. Paulo percebeu isso a tempo, apesar da escuridão, e gritou
para o homem que queria se matar. Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas e abriu o coração e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Veja só, Paulo não tem segurança nenhuma. Paulo está sendo preso, vive andando para lá, para cá, dependendo de Deus e tem toda a tranquilidade. Este homem, que era alguém empregado, de maneira tranquila no sistema romano, que tinha sua vida, vamos dizer assim, segura, agora, depois de tudo que acontece, mostra que não tem segurança nenhuma. Neste momento, quando ele abre o seu coração, a sua fragilidade, ele que acabou de dar uma surra em Paulo, então diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregar a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam liberados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós? Secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertam. E assim, quando foi dito aos magistrados, eles ficaram atemorizados, porque no Império Romano, você sabe, a coisa era assim: se você é cidadão romano, você tinha direitos, e direitos de sobra. Se você não era nada. Então, aqui, Paulo mostrando quem ele era, eles se desculparam e os levaram para fora da prisão, implorando para que eles saíssem da cidade. Paulo, então, e Silas saem da prisão, vão para a casa de Lídia e ali encontram os irmãos e encorajam a todos, comemorando a vitória da ação de Deus. Pois é, veja que coisa interessante. Aparentemente, parecia que as coisas de Deus não fossem do jeito que Paulo pensava de fato. O plano é humano, mas Deus é soberano. E quando tudo parecia dar errado, Paulo foi descobrir que no fim Deus, mais uma vez, demonstrou que ele estava no controle da situação. Esta é a grande verdade de Atos capítulo 16. Plano humano, Deus soberano. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.